Fala pessoal, hoje nós vamos estudar sobre a criação e a utilização de métodos sobrecarregados. Então a primeira coisa que eu vou passar para vocês é quando um método não é sobrecarregado. Eu vou criar aqui um método, e vou criar um segundo método com o mesmo nome. Dá um espaço aqui. Vou falar que ele vai retornar o número inteiro. E o return 1. Esse caso é um caso de método que não é sobrecarregado, ele tem o mesmo nome, porém, não é isso que faz com que um método seja sobrecarregado. O que faz com que o método seja sobrecarregado não é simplesmente o nome, e sim a quantidade de argumentos que a gente passa por parâmetro. Então, eu vou apagar essa forma errada, na verdade isso não compila. Mesmo que eu colocasse aqui também void, ele ia falar que você está criando um método com o mesmo nome, tanto da forma anterior, retornando 1 com return, quanto dessa forma. Ele vai falar que você está fazendo o mesmo método e ele não vai compilar. Ou seja, tem um método com o mesmo nome. E a prova vai cobrar da gente o seguinte. Por exemplo, eu vou botar aqui um object, e aqui eu vou botar uma string como parâmetro, s. Aqui eu vou mandar imprimir com object, e aqui embaixo eu vou imprimir com string. A questão aqui é, quando a gente chamar esse método, qual método que ele vai invocar? Ou esse aqui. Então, a gente vai fazer um teste, a gente vai lá na classe com o método principal, nós vamos chamar o construtor. Vamos lá. Métodos sobrecarregados. Ponto. Método, eu vou passar um nome aqui. Tá aí. Qual método que ele vai chamar nesse momento? Deixa eu apagar essa importação aqui que acabou vindo. Então, o compilador ele sempre vai chamar o método mais específico, ou seja, se eu passei uma string aqui, ele vai chamar o método que tem como parâmetro a passagem de uma string. Ele poderia ser promovido também para um object, só que o object é um tipo mais abrangente, vamos dizer assim, né? Ele está um pouco mais distante e o string está mais pertinho, né? Eu só estou passando uma string, logo ele vai optar por chamar uma string. Então ele consegue avaliar, o compilador consegue avaliar e chamar um método mais específico. Se a gente rodar, eu vou salvar, e ele vai chamar com string, vai invocar o método com string. E se a gente quiser forçar a invocação do método mais genérico, a gente poderia, por exemplo, fazer um casting. Botar aqui, eu quero que ele chame object. Aí sim, a gente fazendo o cast, ele vai chamar o método com object. Fora isso, ele vai no método mais específico. Eu poderia também criar aqui dois métodos. Vamos criar aqui mais dois métodos. Vamos lá. E nesses dois métodos que a gente criou aqui, eu poderia botar, por exemplo, um string s, ponto, um double d. E aqui embaixo botar um double d, vírgula, string s. E quando a gente chamasse, deixa eu até mudar aqui, né? Tá, string, vírgula, double, para saber qual que ele vai chamar. E double, vírgula, string. Quando a gente chamasse esse método, eu poderia, por exemplo, chamar aqui uma string
e um número. Vou botar aqui um número double. E aqui eu vou botar um número double e uma string. Lógico, aqui de cara a gente sabe qual que vai chamar. A gente vai chamar o com string e double, e aqui o double com string. Se a gente rodar, é muito intuitivo em algumas situações. String double e double string. Ok. No entanto, em algumas situações o compilador ele fica um pouco confuso. Por exemplo, a gente pode pegar aqui e criar mais dois métodos. Se eu botar o código para cima para a gente visualizar melhor. A gente criou aqui mais dois métodos. E aqui eu vou botar um double D e um int i. Vou botar aqui int i. E aqui eu vou botar um double int i. E um double. Opa, double D. Ou seja, a gente criou um double e um int como parâmetro, e um int e um double. E aqui a gente vai botar double e int. E aqui um int e double. E quando a gente chamar esses métodos, a gente... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Copiar aqui. E aqui. Vamos lá. Dar uma separadinha aqui para ficar melhor. A questão é, qual método que ele vai chamar? Aqui eu vou botar um double. Vou botar aqui. E aqui eu vou botar o número 5. E aqui também eu vou botar o número 5. E aqui eu vou botar o número... número 2. Vou inverter. Ou vou botar a mesma coisa, né? Botar 2 e 5. Sem problema. O que acontece nessas situações? O compilador... Isso acontece por quê? Esse erro? Porque o compilador ele fica confuso. Ele não sabe qual método que ele vai chamar. Porque o double ele pode ser promovido para int. Então nesse caso aqui, quando a gente não bota aqui uma vírgula, por exemplo, 2.0, a gente não está deixando claro para o compilador o que ele vai chamar, qual método que ele vai chamar. Então, como o 2 ele pode ser promovido quando a gente cria uma variável, por exemplo, double, e a gente coloca um número inteiro, 10, a gente promove automaticamente, vou botar um D aqui, nesse caso, o double, quando a gente não coloca um 10.0, ele é promovido automaticamente para int. E lá ele faz a mesma coisa. A gente bota um double e um int e um double, e aqui quando a gente chama, a gente bota dois números inteiros, ou seja, aqui foi promovido para int, aqui já é um int, aqui é um int, aqui foi promovido para int. Então o compilador ele fica confuso e não compila. Nesse caso, o compilador ele não consegue executar, ele se confunde e não executa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Para ficar mais claro para o computador, a gente tem que especificar 2.0 ou aqui 5.0. Aí sim, quando a gente rodar, ele vai chamar o double e o int, depois o int e o double. Então, se tiver número inteiro, erro de compilação. Vou comentar essa linha de código aqui. E aqui vou botar erro de compilação. Ok. Deixa eu apagar isso aqui. Isso também acontece com as referências. Então eu vou criar mais dois métodos. Copiar aqui. Vou criar aqui mais dois métodos. Ok. E aqui eu vou botar um object. Object. O. E aqui eu vou botar uma string S.
E aqui string s object u. E aqui eu vou botar object e aqui string. E ao contrário aqui embaixo, para a gente distinguir qual método que ele vai chamar. Então, mesmo nome de método, a gente está sobrecarregando o método, só que a ordem dos parâmetros que a gente vai passar lá na chamada do método é object, string, e o outro pode ser string e object. E como o object pode ser promovido para string, né, e o string pode ser promovido para object, a gente pode, por exemplo, chamar aqui, fazer um teste. Eu vou botar aqui, por exemplo, dois nomes, duas strings. E aqui também eu vou botar uma outra string. Aí o compilador vai reclamar, opa, qual método que você quer chamar? Né? Eu posso transformar um object em string também. Né? E string é uma string. Só que tem dois métodos lá, qual que você quer que eu chame? O compilador ele não tem a capacidade de distinguir qual método que vai ser chamado. Existem algumas formas de a gente resolver isso. A gente pode botar aqui um casting, para deixar claro, ó, quero que esse segundo argumento, esse segundo valor aqui, seja de object. Resolve a situação. Ou simplesmente ir lá e excluir um dos métodos. Quando a gente faz isso, aí ele se vira lá e faz o casting aqui, faz a promoção do object para string e resolve a situação. Mas se tiver dois métodos, dessa forma aqui, object e string object, ele se confunde e não sabe qual método chamar. Então aqui eu também vou comentar para não dar erro, né? E aqui também é erro de compilação. Vou copiar e colar aqui. E para finalizar a aula de hoje, vou criar mais dois métodos, últimos dois métodos. Vamos lá, deixa eu limpar aqui. Dois métodos, só que o primeiro vai ser object e o segundo vai ser string. Nesse caso, deixa eu botar aqui, né? E aqui string. Nesse caso, deixa eu botar aqui 2 e aqui 2, para não ficar com o mesmo nome de variável. Nesse caso, quando a gente fizer a chamada desse método lá no método principal, o que vai acontecer? Vamos botar aqui dois nomes. O que ele vai chamar? Mark. Quando a gente for lá, qual método que ele vai chamar? Ele sempre vai chamar o mais específico. Ou seja, se eu passei lá duas strings, string e string, lógico, ele vai chamar esse aqui que é string e string. Ele não vai chamar object e object. A não ser que eu faça um casting aqui, ó. Eu deixo bem claro, ó, cara, eu quero que você chame aquele primeiro método. Deixa eu primeiro compilar ele aqui e rodar, pra gente ver que ele vai chamar o método string e string. String e string. Se a gente forçar esse camarada assim, eu quero que você chame object. Então vamos lá, eu quero que você chame object. E a gente forçar, nesse caso, aí sim ele vai chamar aquele método object. E tá aqui, object. Então, é basicamente isso. A gente consegue fazer a sobrecarga de métodos mudando ou a quantidade de parâmetros aqui. Por exemplo, se eu botar simplesmente, eu acho que só tem um método com string que está lá em cima, né?
string, tem aqui, ó, esse aqui, ó. O compilador, ele consegue reconhecer qual método, por exemplo, eu vou chamar esse método aqui que só é uma passagem de parâmetro do tipo string, apenas uma. Ele consegue reconhecer e chamar o método correto. É isso de acordo com a quantidade de parâmetro que a gente passa na chamada do método. Vou botar aqui, por exemplo, se eu botar só uma string aqui, ele vai, dentre todos aqueles métodos com o mesmo nome, identificar que método que ele vai precisar chamar. Nesse caso, ele vai chamar o método com string. Com string. Se eu forçar aqui, object, ele vai chamar o método com object. Então, a aula de hoje fica por aqui, pessoal. Até a próxima videoaula.